para ver a parte que é o nosso alimento espiritual, que é a Tua palavra que tem nos transformado, a Tua palavra que tem nos libertado, a Tua palavra que tem nos fortalecido e a Tua palavra que tem direcionado as nossas vidas. E nesta noite, Senhor, nós queremos continuar degustando desta palavra que é vida e vida com abundância. E é esta palavra, Senhor, que vai nos salvar. Papai querido, eis-nos aqui. Continua falando conosco, continua nos orientando e dando crescimento espiritual para as nossas vidas. Tira em nós todo o cansaço, todo o enfado, toda a fadiga, mas que venha prevalecer nesta noite a vontade do Senhor sobre cada um de nós aqui, sobre cada um que está nos ouvindo nesta noite. E diante de Ti apresento o Teu servo que não tem medido esforço, Senhor, para estar aqui, ministrando a Tua palavra. Papai querido, visita ele nesta noite de forma sobrenatural, com a força do Senhor, com a alegria do Senhor nesta noite. Papai querido, Tu conheces o desejo do coração dele, que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha visitá-lo de forma diferente, que o Senhor venha usar ele no Teu sobrenatural, como o Senhor tem usado neste lugar. Papai querido, eis-nos aqui, e usa o Teu servo, Senhor, para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias em Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Amém? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podeis assentar, irmãos. Uma das coisas que nós somos é ingratos. Eu tiro por mim. Às vezes Deus faz tanto para a gente, nos livra de situações a qual nós reconhecemos que sem Ele, se Ele não tivesse agido, nós estaríamos aqui. Só que depois de um tempo a gente começa a murmurar, reclamar. Não que não esteja bom, mas parece que o bom que está não é o suficiente. E se você notar, esses grandes homens também fizeram da mesma forma. A serpente, aquela que entrou dentro do jardim do Éden, era um anjo, que ao ver a glória de Deus, ver o brilho de Deus, quis para si.
cobiçou. Não quis ser grato pelo que já era, pelo que já tinha. E isso ele passa para nós. E nós temos que vigiar muito isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque quando vem aquela ingratidão e você não reconhece aquilo que Deus fez para você, significa que ainda somos carnais. Porque quando você se torna espiritual, você não importa com o pouco que Deus lhe dá. Porque você sabe que o pouco que Deus dá para você e para cada um de nós é muito. É muito. Servo bom e fiel, fiel foste no pouco. O muito lhe acrescentarei. Não é assim que é a palavra? Não é preciso de ter uma caminhada? Então o que nós temos que fazer para a gente agradecer a Deus? Mas agradecer de forma verdadeira. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro do coração. Ele sabe a hora que você está mentindo. Ele sabe a hora que você está procrastinando. Ele sabe a hora que você está pensando em enganar. E você sabe muito bem que ninguém engana a Deus. Ele está 1000 anos à nossa frente. Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Né? Então não tem como. Então por que isso? Por que isso acontece no nosso coração? Porque Pedro nega Jesus. Depois de tudo aquilo que tinha vivenciado junto com o Mestre. Coloca-se nós no lugar de Pedro, caminhando com o Senhor Jesus Cristo, ao vivo e a cores, vendo os milagres que ele... Será que a gente ia chegar naquela situação que a gente ia falar, nunca vi Jesus? Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele fala que aqueles que não viram, mas que têm fé, né? Aqueles que não viram e continuam buscando, significa que têm fé no coração. Não foi isso que ele disse para Tomé? Tomé disse, eu só creio quando eu colocar os dedos na sua ferida. Depois Jesus não aparece para ele. Isso não é mais um pouco de ingratidão? Andou junto, viu os milagres também, fez parte dos 12. Era para ele falar uma coisa dessa? Porque ele não poderia acreditar naqueles 11, mas ele disse, eu só creio se colocar o dedo nas suas feridas. Mas ele participou daquela caminhada, ele participou daquela dificuldade, ele participou daquele caminho no deserto, de oração, de fazer parte do povo de Deus. Que é claro que Deus não ia deixar ele ficar fora disso. E aí Jesus aparece e fala para Tomé, coloca as mãos na minha ferida. Deixa de ser ingrato. Ele não falou dessa forma, mas ele foi ou não foi ingrato? Onde ele estava quando Jesus apareceu para todos aqueles que estavam lá com ele? Os 10. Onde ele estava? Não estava lá. A culpa era de Jesus? Não. E por que ele não poderia acreditar nos 10? É isso que nós temos que agradecer a Deus pelo pouco que Ele nos dá, agradecer a Deus pelo muito, agradecer a Deus pelo tempo, agradecer a Deus por estar demorando para que a obra se torne grandiosa, porque quanto mais demora, mais nós aprendemos, mais nós crescemos, mais nós desenvolvemos. Na palavra de Deus isso não é bonito? Aquele povo também mastigou quando tirou, colocou no deserto, não foi? Estava lá escravo, 430 anos, aí coloca num deserto. Mas não é, se a gente olhar com os nossos olhos carnais, não está errado. Já estava com tanto sofrimento, ainda vai colocar aí num deserto. Mas saiba que todo aquele sofrimento era para andar no deserto. Eles estavam sendo preparados para caminhar no deserto. Porque não é fácil, porta estreita, dificuldade. A maioria de nós, quando nós encontramos com a palavra de Deus, com o coração aberto e aceitamos essa dificuldade, aceitamos andar nessa porta estreita, não é porque nós tínhamos passado por muitas dificuldades antes? É ou não é?
Passamos por situações que depois a gente acorda e fala: misericórdia, como que eu consegui me livrar? É Deus na minha vida. Passou por uma dificuldade muito grande, passou, foi através dela que começamos a andar no deserto também. Só que aí chega um tempo, chega um momento da nossa vida que vem e começa a vir a ingratidão. Parece que a palavra de Deus fala que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão a quem possa tragá-lo. Mas ao nosso redor está quem? Jesus, o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então, por mais que ele esteja ao derredor, ele não pode fazer nada. Mas às vezes ele quer colocar alguma situação para que a gente fale: realmente está demorando, né? Por que não faz nada? Aí você vem com aquela, né? Você vem com aquela ingratidão tão grande, você esquece tudo que ele já fez, você esquece da fidelidade de Deus com você e começa a procrastinar e a reclamar. Não foi assim na vida de Jó? Já era rico, Jó tinha tudo, Jó era um cara tranquilo, se desviava do mal, fazia sacrifício para Deus. E aí um dia Satanás chega e fala para Deus: mas também o tanto que você ajuda ele, tira só um pouquinho para você ver como é que acontece. E aí começa a vir toda aquela dificuldade, mas foi através daquela dificuldade que veio em Jó que aconteceu o que ele realmente queria. O que Jó queria? Um encontro verdadeiro com Deus. E para ter um encontro verdadeiro com Deus é preciso de quê? Renúncia, dificuldades, porta estreita. Se antes eu traía, não traio mais. Se antes eu bebia, não bebo mais. Se antes eu usava droga, eu não uso mais. Não é assim? Não é uma mudança? Tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo? Vai ser na mesma hora que você entra? Claro que não, é uma caminhada. No deserto o povo ficou quanto tempo? 40 anos. A maioria não conseguiu chegar à terra prometida, mas os jovens chegaram. Porque eles olharam e viram os mais velhos caminhando aquela mesma dificuldade. 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher sua filha, a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Saul estava com seu exército diante de Golias, morrendo de medo, todos eles, não tinha um que não estava com medo. Veja o que é a ingratidão. Deus manda Davi naquele lugar, o fortalece com a palavra, Davi vence Golias. O rei Saul tinha prometido uma filha, isenção de impostos para seus pais e vários presentes. Mas você sabe o que acontece quando Davi vence? Perseguições, querendo matá-lo. Parecia que Davi não tinha feito ele vencer aquela guerra. E assim é com muitos. Jesus cura 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer, e esse que voltou para agradecer não era nem judeu. Os 9 judeus foram embora, não olharam nem para trás. E assim acontece às vezes conosco. É porque às vezes a gente enfraquece também. Às vezes a gente na caminhada vai cansando. Mas aí você precisa de pedir algo para Deus. E pedir algo para Deus a gente pede em oração: Senhor, me fortalece.
me dá coragem de novo, ilumina os meus caminhos. A perseguição de Saul diante de Davi foi tão grande que Davi escreve um salmo dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa perseguição. Saul tinha sido levantado por Deus, ungido por Deus, mas onde estava a gratidão dele? Por que ele estava fazendo tudo aquilo? E o que acontece? E Samuel avisando ele a todo momento: você está fazendo errado, Deus mandou você fazer isso, você não fez, você está fazendo coisa que Deus não mandou fazer, o que é isso que está acontecendo? E ele continuava da mesma forma, porque não tinha humildade no coração. É por isso que nós temos que nos humilhar. A palavra de Deus fala: aquele que se humilhar será exaltado. É se humilhar, não é ser humilhado. É diferente de você ser humilhado para se humilhar. Se humilhar é você passar por uma situação que, ao invés de você se levantar, você se humilha e olha para Deus e fala: Senhor, está vendo? Estou fazendo a tua vontade. Não foi assim com Davi? Ele teve muitas oportunidades para matar Saul e ele não fez. E o Saul, pelo contrário, perseguindo. Ingratidão total. E chega no momento que Deus vira as costas, não fala mais com ele. E aí o que acontece com Saul? Morre. Porque se a gente não olhar para dentro do nosso coração, a ingratidão vai sendo tão grande, que a gente acaba morrendo para Deus. Você lembra que Deus é fiel, a fidelidade de Deus é coisa maravilhosa e eterna. Somos nós que não somos. Nós herdamos isso lá no Jardim do Éden. Isso é mais uma das coisas que foi implantada dentro do nosso coração. É por isso que tem que ser trabalhada sempre. Está tudo bonito, está tudo maravilhoso, está com saúde, mas continua reclamando de quê, gente? De quê? Aprende a esperar, aprende a orar, aprende a buscar a palavra, alimentar da palavra. Você tem alimentado da palavra? É porque às vezes a gente chega num ponto que a gente fala: não preciso mais da palavra, não preciso mais de alimentar, eu já sei quase tudo. E lembra que a palavra de Deus é eterna. Você aprende, por mais que você aprende, continuará aprendendo, por mais que você continuar aprendendo, continuará aprendendo cada vez mais. É eternidade, é sabedoria. Sabedoria. O ciclo de Saul acaba. Foi morto, não tinha mais a ajuda daquele que o levantou, a sua família perece, mas aquele que as promessas que tinham sido dadas a ele, que parecia que não iam voltar, estava na mão de Deus, o Senhor colocando cada uma na mão. Saul falou que ia dar o quê? A filha. Então está aqui na mão, estou segurando. Saul falou que ia dar o quê? Isenção de impostos, estou aqui segurando. Saul não cumpriu com a palavra, mas Deus pegou toda a palavra que ele não cumpriu e entregou todinha a Davi, falou: agora você é rei, agora você vai lá buscar uma das filhas dele, agora você vai tomar conta de tudo. Está vendo a diferença daquele que é ingrato por aquele que é grato? Todas as dificuldades que Davi passou, venceu, por causa de quê? Reconheceu Deus na vida dele. E nós temos que continuar reconhecendo, não apenas hoje e amanhã, mas hoje e amanhã, porque isso nos dá sustentação na palavra de Deus. João 21, acaba lá, a palavra de Deus fala assim, João 21, João, finalzinho, João 21. É porque não é para acontecer, não é verdade? João 21, 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes: eu também, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. O que é que Jesus ensinou para esses discípulos? Pregai o evangelho, hora e fora de hora. O que Jesus disse para eles? Queria ter que perecer, ia morrer, mas no terceiro dia ressuscitaria. O que Jesus falou para Pedro? Antes que o galho cante 3 vezes, me negará. E aqui o que está acontecendo? Eles acordam, falam assim: nós vamos pescar. Não quero saber de pregação, não quero saber de cordeiros, de ovelhas, não quero saber de nada disso. Mas você sabe qual que é a vantagem quando você está andando com Deus? É que Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós. Não desiste. Às vezes a gente se rebela um pouquinho, faz parte, não faz? Nós somos humanos, somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus não precisava de ter vindo e morrido na cruz, precisava. Bastava fincar um de nós lá e estava resolvido o problema, mas nós não somos perfeitos, de maneira nenhuma. Olha o que estava acontecendo aqui. Pedro e os discípulos foram pescar. Pronto, acabou, Jesus morreu, não vamos mexer com isso mais não, vamos seguir nossa vida. Vamos deixar de ter essa perseguição dos romanos, dos judeus, vamos viver uma vida tranquila na pescaria. Só que o que acontece? Não pegaram nada. Passaram a noite inteira trabalhando e não resolveu o problema. Aí de manhã, amanhecendo o dia, quem está lá na beira da praia? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dando mais uma oportunidade para mim, para eles, para vocês que assistem, para cada um de nós. Porque a palavra é eterna. Esses 2000 anos que atravessaram até chegar essa situação até aqui nos dias de hoje, para nós 2000 anos, para Deus esse tempo nem contou. E Jesus dá uma nova oportunidade. Filho, o que é que vocês têm aí para comer? Nada. Ele falou: então lança a rede e achareis. Olha tanto que é maravilhosa essa palavra. O Senhor pega aquela ingratidão desse povo, pega o medo, pega tudo isso que eles estavam fugindo, a fuga, e transforma de uma maneira tão poderosa. Com poucas palavras Ele faz a mudança de tudo. Quando o milagre acontece, João olha e fala: é o mestre. Pedro veste suas vestes e sai 2 dias nadando, não espera nem o barco chegar lá. Por quê? Por que ele fez aquilo? É porque ele queria ver Jesus, ele queria olhar nos olhos de Jesus, não como ele olhou quando Jesus estava passando, depois dele ter negado, mas agora que ele queria mostrar: eu estou pronto para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra. E nós também estamos com essa vontade grandiosa, esperando essa palavra dentro do nosso coração. Às vezes nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Aí você acha: estou cansado. Não está, Deus te fortalece. Às vezes nós precisamos de pegar mais na palavra de Deus, na Bíblia, e mergulhar mais, para adquirir mais conhecimento, para ser mais usado, para desviar mais do mal. E aí quando Pedro chega, Jesus já está com um peixe, porque ele era assim, né? Ele já tem a providência. Olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas como eu amo, do meu amor ágape? Pedro disse: isso aí não, né? Mas eu amo. Então, apacenta os meus cordeiros. E aí a gente vê tanto que a gente é ingrato, mas você tem que reconhecer que você é ingrato, para que Deus trabalhe isso no coração. A palavra de Deus, ela vem para trabalhar tudo isso, mas nós temos que mostrar para o Senhor Jesus.
Senhor Jesus, olha aqui minhas falhas, é essas aqui, o que o Senhor pode fazer aqui? Posso curar. Mas você tem que mostrar para ele. Por quê? Porque eu não invado teu livre-arbítrio. Ele sabe qual é o seu problema, mas ele não vai falar para você. Você que tem que falar para ele. Os leprosos não chegaram no Senhor Jesus à distância, porque não podiam se aproximar das pessoas naquela época. Era a distância, eles tinham que gritar: leprosos, leprosos. E aí pediram para Jesus fazer um milagre na vida deles. Eles pediram para ser curados. Se ele não tivesse falado nada, Jesus não tinha curado. Mas todos eles falaram. Jesus curou todos os 10. Mas apenas um voltou. A ingratidão é grande demais no meio de nós. Nós temos que reconhecer já o que Deus já fez para nós lá quando estava na cruz o Senhor Jesus, seu Filho. Só ali já somos gratos. Mas parece que o pouco que Ele dá para a gente, não, está muito pouco, não dá para melhorar isso não. Parece que a gente está querendo barganhar com Deus, e quem barganha com Deus é o mundo. O povo de Deus não barganha, porque já sabe o valor de tudo. É porque às vezes Deus fala. Você acha que foi fácil para Moisés saber quem ele realmente... Moisés sabia que ele era o libertador daquele povo. Ele sabia, está implícito na palavra, mas ele sabia. Ou você acha que ele ia matar aquele soldado egípcio se ele não soubesse? Ele falou: eu sou libertador, eu vou resolver esse trem aqui agora. Eu faço isso, Deus desce, resolve. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele trabalha na contramão daquilo que a gente imagina. É por isso que nós somos alimentados todos os dias pela palavra de Deus. Todos os dias eu venho aqui cedo e oro por vocês. Vocês têm orado por mim? Porque eu preciso também. Porque eu também passo por dificuldades. Às vezes eu levo mais pancada do que vocês. Porque quem está na frente da obra é quem mais leva pancada, sabia? É verdade. Pedro, Tiago, João, André não foram presos depois que saiu. O que os judeus fizeram? Açoitaram eles, deram uma sova neles, e é isso que ele queria, matá-los. Mas apareceu Gamaliel e deu uma colher de chá para eles. Eles saíram alegres por ter apanhado pelo Evangelho. Isso é a profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Se um cara às vezes falar mal de você, porque você está falando de Deus, alguns até emburra. Por quê? Porque ainda não tem a maturidade. Agradecer a Deus, Deus está funcionando, estão tacando pedra em mim, glória a Deus por isso, aleluia. Não é assim? É assim que é o conhecimento dado para nós. E aí nós transformamos a ingratidão em gratidão. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por essa sabedoria que o Senhor me deu e tem me dado, porque eu tenho buscado, porque eu tenho procurado, porque eu tenho me esforçado cada vez mais. Obrigado por o Senhor me levantar nos momentos que eu estava caído e não sabia direito o que fazer. E às vezes o Senhor usa irmãos para dar palavras boas, para nos fortalecer de novo, porque é assim que Ele age. É assim que Ele age. Esse Pedro aqui nunca mais ia ser o mesmo, nunca mais ia ter ingratidão na vida dele, porque você vai lá em Atos dos Apóstolos, quando ele já estava preso, ele estava lá quietinho, sem resmungar, sem falar nada. E a igreja, incessante oração. E o anjo desce e abre as cadeias. Foi no primeiro dia? Não. Foi no segundo? Não. No terceiro? Não. Uai, podia ter sido no primeiro? Podia. Mas Deus não age assim. Ele quer levar a nossa fé aonde? No limite. Ele quer fazer a nossa ingratidão virar gratidão por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Eu sou ingrato? Às vezes sou. Eu reconheço isso. E quando eu reconheço, eu estou abrindo o coração para o Senhor tratar isso em mim. Porque nós somos imperfeitos, mas nós estamos fazendo a coisa certa, que é caminhar na palavra de Deus. Como você quer comparar um de nós com Pedro, que andou com Jesus? Nunca. Pedro era Pedro, João era João. Aprendendo todos os dias, porque todos os dias estava buscando a presença do Senhor. Foi por isso que quando Pedro viu Jesus, ele já vai doidinho lá dando.
mais uma oportunidade de ser transformado de novo, porque ele conhecia o poder de Jesus e da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 22, Lucas 22, aleluia, glória a Deus. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Quem que era? Judas. Judas era quem? Um dos 12. Judas estava junto, vendo os milagres. E como que acontece uma ingratidão tão grande assim? O que aconteceu? Às vezes nós temos que perguntar para nós: por que às vezes nós somos tão ingratos, Senhor? Por que às vezes nós tomamos da água da vida e no momento nós já estamos pensando na sujeira do mundo? Por que a gente não agradece por aquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo? Agradece pelo tempo que demora, agradece pelo tempo que é dele, não é nosso mais. Porque às vezes eu acho que falta confiança, né? Confiar de verdade. Confiar de verdade é você chegar no forno, naquele forno igual Sadraque, Mesaque e Abednego, pode jogar, mas nós continuaremos adorando apenas o nosso Deus. E não fazer igual o Saul dos seus e os levitas que viram aquele samaritano caído, olhou para um lado, não viu ninguém, falou: eu vou ajudar nada, vira do outro lado ali, vai. Parece que Deus não está vendo, não é verdade? Prega da palavra, fala de Deus, fala tudo aquilo, mas quando vai provar uma situação que é o momento de você mostrar que você é crente, mostrar para você que você tem gratidão a Deus, você desvia daquela situação. Parece que Deus não está vendo, parece que você não conhece Deus, parece que não pregou a palavra de Deus, e pronto. E aí Judas aqui pega aquilo de maior riqueza na vida dele, troca por 30 moedas de prata, que no final ele nem fica com aquilo. A tristeza foi tanta no seu coração que não teve. Você sabe qual que foi a diferença de Pedro para Judas? O que Pedro fez não levou Jesus para a cruz, o que Judas fez matou Jesus. O que Judas fez levou Jesus para a cruz e não tinha mais volta, não tinha como se arrepender, não tinha como ter perdão. A palavra de Deus fala que se você falar mal de Deus não tem problema, se falar mal de Jesus não tem problema, mas se você procrastinar o Espírito Santo, menino do céu, a coisa fica feia, porque o Espírito Santo é aquele que você vai conhecer de verdade. Aquelas pessoas que falam de Deus, que falam isso e aquilo, não conhecem o Espírito Santo, e que ele não está dentro delas. Agora ele está dentro de nós. Se você desviar, se você mudar a direção, a coisa fica muito ruim. Em 2 Pedro, se eu não estiver enganado, fala assim que se antes você nunca ter tido conhecimento do Evangelho, do que você conhecer e depois você querer voltar para o mundo. Porque aí a coisa pega, mas pega bem mesmo. Então nós temos que continuar sempre buscando a Deus, para que Ele continue a trabalhar dentro de nós, para que nós sejamos gratos. Servo bom e fiel, fiel foste no pouco, sermos gratos no pouco. Sermos gratos por o Senhor às vezes nos colocar em situações difíceis. Glória a Deus por isso, porque você sabe que é Ele que está te colocando. Sermos gratos porque às vezes Deus abre uma porta, agradece, mas quando Ele fecha, agradece também. Aprendamos a agradecer. Tudo está sob o controle dEle.
agradecer pelo que Ele já fez e continuará fazendo por nós, agradecer pelos livramentos, pela família, por vocês que estão aqui, por vocês que estão ouvindo essa palavra de Deus. Sejamos gratos, mais gratos mesmo, porque a ingratidão nos leva a distanciar de Deus. Quando Deus vai lá, pega Salomão, escolhe, coloca ele para fazer a obra, para construir o templo, para fazer o sacrifício, para dar sabedoria para ele. Chega no momento, vem a ingratidão de Salomão, não quis mais ouvir a voz de Deus, não quis mais ouvir os conselhos do Senhor, porque às vezes nós achamos que não precisamos do conselho de Deus, porque nós já estamos maduros, porque nós já passamos por momentos de dificuldade, mas saiba que Deus está aqui antes de tudo, então Ele sabe o que está falando. Aprendamos a confiar e agradecer, reconhecer Deus em nossas vidas, porque senão depois você vai falar assim, tudo é vaidade, mas aí você perdeu toda a oportunidade de andar com Ele diante da sua vida, dos seus dia a dia, e é isso que nós estamos fazendo. Isso aqui tem valor, isso aqui tem valor para quem tem visão espiritual. Hoje é o dia mais importante da semana, sexta-feira, e depois vem domingo, e todos os dias que você andar com Deus, é importante, é maravilhoso, é grandioso, você sentir a presença daquele que criou os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. Tanto que Ele é humilde e benigno. 2 Timóteo capítulo 4, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Está vendo aqui Paulo reconhecendo. Isso é gratidão. Estava preso, faltando poucos dias para ser degolado. E olha o que ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido a libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o quê? O bom combate. Reconhecer. Isso é gratidão. Passou por dificuldade, levou pedrada, caiu, foi preso, foi espancado na praça, bater nele na praça, nele, Silas, pegou doença na pregação do evangelho, dificuldade para tudo quanto é lado que ia, mas continuava fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus fazia parte da vontade dele também. Isso é reconhecer. Mas por que ele reconheceu dessa forma? É porque ele fez coisas tão terríveis e tão ruins, que quando ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele fala, aí você conhece o sentido. Como que você vai conhecer a paz se você não conhece a guerra? Como que você vai conhecer o amor se você não conhece o ódio? Por isso que Deus permitiu alimentar do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Ele falou, não come, se comer morre. Mas tudo fazia parte do plano de Deus. Tudo fazia parte do plano de Deus. Então nós temos que continuar a buscar a Deus e ter gratidão. Gratidão como muitos desses homens tiveram, porque foram transformados. O Senhor pegou aquela ingratidão, mas pela caminhada que eles estavam, transformou de novo. Agradeceram e se tornaram nova criatura. Não existe tempo para transformar. Todo dia é o tempo de você ser transformado pela palavra de Deus. Não importa o quão somos ingratos. Sabe por quê? Porque Ele é fiel em nossas vidas. Ele nunca desiste de nós. Todos esses grandes homens passaram por esse momento.
de ter reclamado, de ter esquecido aquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles. Então não é só nós, mas todos eles foram curadas feridas depois que foi descoberto isso neles, através dessa palavra. E que essa palavra também venha fazer o mesmo nas nossas vidas. E que nós venhamos pegar essa ingratidão e transformar em gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que às vezes nós queremos mais, mas é o tempo do Senhor. Eu sei que às vezes nós queremos uma igreja cheia para continuar pregando o Evangelho e mudando os corações das pessoas, mas é o tempo do Senhor, que nós sejamos gratos por isso e saibamos esperar o teu tempo, assim como Noé soube, como Moisés soube, como José soube, como Jacó, como Abraão e todos esses grandes homens que andaram com Deus, porque Ele é fiel para continuar sempre junto de cada um de nós, não importa aonde ou a dificuldade que nós estivermos passando. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e dar mais uma sustentação no teu alicerce, para que ele não se abale quando as dificuldades vierem. Glória a Deus, aleluia. Assim, nós vamos abençoar a ofertinha do irmão, que Deus possa estar multiplicando a vida dele, abençoando seus caminhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para apresentar diante do teu altar o nosso lar, os nossos filhos, as esposas, os esposos e os pais. Que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, porque somos gratos por estarmos aqui nesta noite, por ter recebido a Tua palavra. E nós não abrimos mão, Senhor, da promessa do Senhor, que a nossa casa servirá o Senhor. Então abençoa, continua guardando a entrada, continua abençoando cada um deles. Abençoa o irmão José, que não veio, mas que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar. Papai querido, e nós te louvamos por este momento especial, por estarmos aqui na tua casa, por esse alimento que o Senhor tem nos alimentado, ó Pai, a cada dia que nós saímos dos nossos lares para virmos para a tua casa. O Senhor tem falado grandemente através da vida do teu servo. Abençoa o teu servo, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Abre as portas, Senhor, e abre as portas e as comportas do céu a favor do teu povo nesta noite. Abençoa cada um que nos ouviu nesta noite. Abençoa com a paz, com o refrigério, com a cura, com a libertação do Senhor. Papai querido, obrigada por este momento. Obrigada porque o Senhor nos amou e a tua misericórdia tem nos alcançado. E que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. Glória a Deus. Estendo as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém. Glória a Deus.